Então, pessoal, esse módulo ele vem de forma mais direta, né, mais curta mesmo, para que a gente sedimente o conhecimento e entenda a diferença só das idades, ok? Então, na idade pré-escolar, a gente já tem aqui uma estabilização do crescimento estrutural, a gente continua sempre crescendo e ganhando peso, mas não naquela velocidade anterior, né? Menor necessidade de ingestão energética em relação às outras fases, maior capacidade de selecionar alimento, a gente vai começar aqui a ter muita neofobia e também seletividade alimentar. O que é isso? Neofobia é não querer alimentos novos, de cara. Alguém te oferecer, famoso não comi, não gostei. Então as recusas passam a ser bem comuns. E a seletividade eu quero escolher só o que me dá prazer e o que eu gosto, tá? Nessa faixa etária, a gente costuma ainda ter muita anemia, né? Não tanto como a dos primeiros 2 anos, por isso que aqui já não tem profilaxia, eu não tenho a prevenção. Se precisar, eu faço o tratamento, mas eu tenho que ter em torno de 250 gramas de carne, que é o patinho de carne de boi, por dia. Para quê? Porque eu tenho uma oferta entre 7 e 10 gramas de ferro para aquela criança, que é o que ela precisa, tá? 10 passos da alimentação saudável dessa idade. Então, é procurar oferecer alimentos de diferentes grupos, distribuindo pelo menos 3 refeições e 2 lanches por dia. Incluir diariamente alimentos como cereais, tubérculos e raízes, pães e massas, distribuindo esses alimentos nas refeições e lanches ao longo do dia. Procurar oferecer diariamente legumes e verduras como parte da refeição da criança. As frutas podem ser distribuídas nas refeições, sobremesas e lanches. Ofereça feijão com arroz todos os dias, ou no mínimo 5 vezes por semana. Isso aqui quem colocou é a OMS com SPP, tá? Oferecer diariamente leites e derivados, como queijo e iogurte nos lanches, e carnes, aves, peixes ou ovos na refeição principal. Alimentos gordurosos e frituras devem ser evitados. Prefira alimentos amassados, grelhados ou cozidos. Evite oferecer refrigerantes e sucos industrializados, balas, bombons, biscoitos, doces e recheados, salgadinhos e outras guloseimas no dia a dia. 8. Diminua a quantidade de sal na comida. 9. Estimule a criança a beber bastante água e sucos naturais de fruta durante o dia, de preferência nos intervalos das refeições, para manter a hidratação e a saúde do corpo. 10. Incentive a criança a ser ativa e evite que ela passe muitas horas assistindo TV, jogando videogame ou brincando no computador, o que tem sido um grande desafio para a pediatria, uma vez que as crianças estão tendo aula online, né? Então, lembrete. Alimentação saudável na infância é fundamental para prevenir doença crônica degenerativa na vida adulta, né? Então, a gente está falando aqui de aumentar e melhorar a qualidade e a expectativa de vida, tá? Vamos lembrar também que criança tem gosto, tem escolha, tem opinião própria, né? Mas elas são muito guiadas pelo exemplo. Então, a gente tem que dar o exemplo e não ceder aos alimentos de baixo valor nutricional, tá? Porque a saúde das crianças vale muito mais que os produtos industrializados, tá? E custa muito mais barato manter a saúde do que remediar. Então, o que a gente precisa são coisas baratas. A gente não precisa ficar gastando dinheiro com o menino, pensando que amor é chips, ou que amor é salgadinho, frito, ou que amor é bala, biscoito e bombom. Não, amor é cuidado, tá? Atividade física na idade, como que ela tem que ser sempre, né, regular em todas as faixas. Lembrando que aqui a criança está em pleno desenvolvimento, né? Então a gente também tem que tomar alguns cuidados, porque ela tem maior vulnerabilidade a danos físicos e emocionais do que do adulto, tá? A fase pré-escolar, a criança já consegue andar, correr, pular, segurar coisas, arremessar objetos, né? Então a gente tem que estimular essas atividades, né? E um padrão de ocorrência, ou seja, a criança com 2 anos, ela ainda tem insegura, ela tem medo de queda, mas depois ela já tem um controle total do corpo. A gente vai estimulando conforme esses cuidados do corpo, tá? E aí, à medida que a criança vai ganhando e desenvolvendo habilidades, o cuidador, a gente vai sempre estando próximo para auxiliar na execução de tarefas cada vez diferentes, para que aquela criança ganhe autonomia, né? Vai dominando, vai aumentando o grau. Então, por exemplo, primeira criança só joga a bola, depois ela aprende a arremessar a bola, depois ela vai arremessar e chutar. Então, é assim, brincando que se aprende, tá? Atividade física que é brincadeira.
E como eu falei da seletividade, é uma coisa recorrente. A criança que não come, o que a gente faz com essa criança, né? O sinal, o que os pais queixam, né? Vem muito nessa idade pré-escolar, pode vir na escolar também, que é a próxima, mas o estado nutricional normalmente está adequado, ou seja, uma criança que está bem, mas com resistência a ingerir determinados alimentos. Isso causa uma angústia materna horrível, e aí os pais podem não saber lidar e acabar forçando por alimentar a criança de forma obrigatória ou substituindo, porque eles ficam desesperados. Não comeu nada o dia inteiro, vou oferecer essa bala e pelo menos isso ele comeu, né? Substituir por alimentos ou guloseimas. Então, o diagnóstico vem através da anamnese do exame físico, né? Que normalmente vem normais, só tem a queixa. E pra gente evitar, né? Não cheguei aqui ainda, eu tô evitando. Eu tenho que sempre respeitar o apetite e a preferência da criança e não transformar que a refeição, ao invés de ser prazerosa, que ela se torne uma guerra. Eu tenho que evitar essa disputa de poder com a criança, tá? Por quê? Porque isso favorece o ciclo da recusa. Olha só, a criança não come, né? Eu tenho a dificuldade na alimentação. Aí eu gero preocupação nos pais que ficam desesperados. Aí eu vou pro lado, pressão e práticas alimentares contraproducentes. O que é isso? Insistência, ameaça, chantagem, alimentar à força, enfio, a colher na boca da criança. Aí eu tenho uma resistência por parte da criança. Ela vai chorar, se debater, fechar a boca, vomitar, cuspir. Isso eu tô gerando o quê? Trauma, tô gerando medo. Aí ela vai comer menos ainda, né? Aí eu aumento ainda mais a pressão, a preocupação, a intromissão externa. Aí a criança continua sem comer. Isso gera um ciclo que quando que acaba? Pode durar o resto da vida. Tem adultos que chegam no ciclo da recusa. Até hoje. Tem adulto que não consegue desvincular desse ciclo por causa de traumas passados. Então, para a gente tratar da criança que não come, né? A gente tem que primeiro entender que fisiologicamente as necessidades nutricionais, né, são menores daqui do pré-escolar em relação ao lactente, né? O lactente ele tem um pleno desenvolvimento, tem uma necessidade maior calórica, que os hábitos têm que ser respeitados e avaliados da família, né? Não adianta eu falar com meu filho que não é para ele comer dobradinha se eu como dobradinha todo dia. A forma de apresentar e introduzir novos alimentos, a gente tem que lembrar de oferecer, mas nunca forçar. Oferecer tudo de maneira adequada, frisando sempre o volume que aquela criança tolera, porque às vezes também a briga começa porque o adulto acha que aquela criança vai dar conta de comer o mesmo prato do adulto. Então a gente tem que respeitar o limite, a capacidade gástrica, respeitar várias refeições durante o dia com aceitações diferentes. Estabelecer horário fixo para alimentação, mas sem uma rigidez. Lembra do que a gente tinha falado? Rotina é importante, mas ela não pode ser engessada, tá? Limitar e selecionar a quantidade de líquido durante a refeição, né? Porque senão a criança só bebe líquido e não come. E não ameaçar, não castigar se não aceitar. O hábito tem que ser, se o da família utiliza, ela tá ali. O que a gente faz? Se você não quer brócolis, então tudo bem, o brócolis está aqui. A gente come brócolis todo dia nessa casa. Ficou com fome de novo? Seu brócolis está te esperando. Não é brigando, não é batendo, tá? Doce guloseima não tem que ser usado como prêmio, como sobremesa. A gente não pode comprar a criança com comida, tá? Então a gente começa a vincular que o que é legal, o que é positivo, é o doce. Nossa, se você fizer isso tudo certinho, você ganha um doce. Não, isso não pode, tá? Vamos agora então para a fase do escolar. Aqui a gente já tem um crescimento e uma demanda nutricional elevada em relação ao pré-escolar, tá? Maior. O cardápio daqui, ele já está adaptado às necessidades da família, né? Já está numa alimentação de rotina, ela tem que ser da família saudável e equilibrada, né? Para poder refletir a saúde da minha criança. E aqui é muito comum, como a criança tem um elevado gasto energético, né? Por causa do metabolismo que é mais intenso que o do adulto, a criança come mais. Então, ao contrário da fase anterior pré-escolar, que a criança é de comer pouco e às vezes faz muita rejeição do alimento, aqui eu tenho um apetite voraz, é o dragãozinho, tá? Então, aqui de 7 a 10 anos, o que se oferece a criança come, ok? E aí,
A criança nessa idade já começa a diminuir muito a ingesta de leite. Pode faltar cálcio, tá? Lembrar de ficar atento que às vezes a cidade não gosta de leite. A gente tem que lembrar dos outros alimentos ricos em cálcio. O que a gente tem de orientação geral, então? São as básicas: variar alimentos, fazer de 5 a 6 refeições todos os dias, preferir proteínas com alto valor biológico, estimular o consumo de peixes marinhos 2 vezes por semana, evitar os açúcares simples, evitar as gorduras saturadas, controlar a ingesta de sal, evitar refrigerante, ingerir sempre frutas, verduras e legumes, mais de 5 porções por dia, evitar trocas de refeições por lanches. Então, fulaninho não almoçou, vou dar hoje uma tortinha de frango, coitadinho. Não, isso não é legal. Claro, aconteceu uma vez, porque era uma festinha, um aniversário, tudo bem, mas na rotina a gente não faz, né? E estimular a prática de atividade física regular. Então, o que é a atividade física aqui do escolar? Ainda tem a hora de brincar, tem que suar, né? São 50 minutos de atividade que faz suar. Agora, aqui eu já começo a ter exercício variado, né? Com uma rotina mais estabelecida. Eu posso ter aqui já uma natação, eu já posso ter um esporte coletivo, né? Ali perto dos 10 anos, então, a prática do esporte escolhido pela criança já começa a ter uma importância muito grande. E temos sempre que estimular a atividade física, né? Mesmo que os pais sejam sedentários, temos que criar uma rotina nas crianças em que correr, brincar, são atitudes desempenhadas. Por quê? Ela tem franco crescimento, então com isso eu vou conseguir alongar melhor os ossos, as estruturas musculoesqueléticas, né? E eu tenho que sempre evitar o quê? A sobrecarga. Então, tem as atividades ideais para cada idade. Aqui eu já posso fazer muita coisa mesmo, ok? Essa parte é bem curtinha para a gente ir para a próxima.